Mato Grosso, vamos lá. O Partido Republicano do Mato Grosso, agora é o seguinte, então já nascemos a República, não é isso? Eu já contei a história para vocês. Já saiu a família real, imperial do Brasil, foi banida por fora do Brasil, né? Foram banidos, né? A família foram banidas, a família foi banida, a família imperial. Já temos lá que é um Marechal Deodoro da Fonseca. Olha o que aconteceu. Aqui em Mato Grosso, o movimento republicano nasceu antes da proclamação, um ano antes, em 1888. O Partido Republicano Mato-Grossense foi fundado em 1888. Para divulgar suas ideias, foi fundado o jornal A República. A República, de curta duração. Por quê? Porque logo veio a proclamação da República. A República foi proclamada quando, cara? A República foi proclamada no dia 15 de novembro. Papo sério, Mato Grosso foi um dos últimos estados que essa notícia chegou, cara. Por quê? Distância, logística. A notícia da proclamação da República chegou em Mato Grosso somente na primeira quinzena de dezembro. Então o presidente Marechal Deodoro da Fonseca nomeou para o governador do estado o general Antônio Maria Coelho. Professor, eu já li livros que fala que a notícia chegou no dia 7 de dezembro. Tudo bem. Eu também já li esses livros que falam 7 de dezembro. Eu já vi outros livros que falam que é no dia 12 de dezembro. Então, eu acho difícil o examinador pontuar a data exata que chegou essa notícia no estado. Então, melhor o aluno saber que o lapso temporal é o dia, primeira quinzena de dezembro chegou a notícia. E foi um dos últimos estados. Então, chegou a notícia da proclamação da República. Até então, da notícia ali ainda era o Império. E na carta de proclamação da República, preste atenção, destituiu o presidente da província e instituiu quem? O governador do estado. E o governador do estado foi o general Antônio Maria Coelho. Então ele passa a ser o quê? Ele passa a ser o governador do estado. O general Antônio Maria Coelho. Você, concurseiro, isso é importante, cara. A UFMT gosta muito disso. O UFMT vai querer perguntar para vocês, o NEMAC não pode querer perguntar para vocês, e qualquer outra banca, quem foi o primeiro governador do estado de Mato Grosso no período republicano? Pergunta simples, com resposta mais simples, você vai falar que é o general Antônio Maria Coelho. Só para aprofundar um pouco mais e deixar essa aula interessante. Olha como os laços de amizade, né, gente? As coisas interessantes, né? Esse cara aí serviu com Deodoro na Guerra do Paraguai. Os dois serviram juntos na Guerra do Paraguai. O Deodoro vem a ser o presidente da República Federativa do Brasil. E aqui, ó, quem que está nomeando aqui agora como... ele nomeou quem? Nomeou esse cara aqui para ser. O general Antônio Maria Coelho filiou-se ao Partido Nacional Republicano, sendo que a oposição se reuniu sob o manto do Partido Republicano. Opa, olha aí aqui no Mato Grosso, nesse período aqui nós temos, gente, grupos, ó, combatendo um pauleira, cara, um do outro, pauleira mesmo. Pauleira, cara. Pauleira. Então é o seguinte, quem que nomeou esse cara aqui? Foi o Deodoro. Tá? Ele filiou-se ao Partido Nacional Republicano. A turma do contra filiou-se a quem? Ao Partido Republicano. Presta atenção, para vocês não perderem, porque agora é meio complicadinho, hein? A oposição, que era do Partido Republicano,
liderada por generoso Paz Leme Souza Ponce, chamado Generoso Ponce, cara. Generoso Ponce. Tá? Figura importantíssima. E Manuel José Murtinho, chamado José Murtinho, desencadeou violenta campanha contra Maria Coelho, exigindo a sua renúncia. Olha aí. Então houve o quê? Já uma grande crise. Então, de um lado, nós tínhamos o Antônio Maria Coelho, que ele foi nomeado por Deodoro da Fonseca presidente. De outro lado, na oposição, o generoso Ponce, a gente chama senador porque ele foi senador por muitos anos, e o José Murtinho. Tá? Ok. É aprovada a primeira Constituição do Brasil, dia 24 de fevereiro de 1891. Claro que a nossa Assembleia Constituinte, que foi fundada em 1832, 33 aqui, não é isso? Lá no período regencial, a nossa Assembleia Constituinte, também com base na Constituição Federal, elaboramos a nossa primeira Constituição. E a nossa primeira Constituição, né, foi aprovada em Mato Grosso. E nessa Constituição foram eleitos, Manuel Murtinho, né, e Generoso Ponce. Ou seja, a oposição ganhou o Antônio Maria Coelho. Tá aí, então foi eleito. Vamos lá. Questão de concurso. O primeiro governador do estado eleito no período republicano vai ser quem? Vai ser Manuel Murtinho, ou José Murtinho e o Generoso Ponce. Dá para vocês perceberem que há uma colisão, há uma coalizão andando junto, não é isso? Há uma união partidária, há um acordo entre os Murtinho e o Generoso Ponce? Sim. Isso é importante, cara. Por quê? Porque esses caras aí, os Ponce e os Murtinho, vão ter dois momentos na história que eles vão se bicar e vão fazer o quê? Vão ficar de lados opostos, vão ser adversários. O examinador pode querer saber isso de vocês. Bora, prof, bora. Tá gostoso demais, professor. Nessas eleições formaram-se duas grandes oligarquias. A do norte, simbolizada pelos usineiros do açúcar, e a do sul, simbolizada pelos pecuaristas e ervateiros. Gente, e essa rivalidade entre o norte e o sul é por muitos anos, até hoje existe. Tá? Até hoje existe, né? Quando o Mato Grosso aqui foi escolhido a cidade da Copa, meu Deus do céu, o povo aqui ficou doido. E eu sou cuiabano, hein? Sou do norte, né? Então tem aqui, tanto é que depois divide o estado, né? A gente vai chegar nessa parte hoje ainda, nessa aula aqui. Então nós temos o Mato Grosso do Norte, simbolizada pelos usineiros de açúcar, e o Mato Grosso do Sul, simbolizada pelos pecuaristas e os ervateiros, né? Da erva mate. Com a renúncia de Deodoro e a subida inconstitucional de Floriano ao poder, vou falar uma coisa para vocês. Renúncia de Deodoro. Ele fechou lá a Assembleia, o Congresso Nacional, não é isso? O povo, por quê? Porque o Congresso queria limitar os poderes de Deodoro. Queria limitar, mas não conseguiu limitar. Não conseguiu limitar. Não conseguindo limitar, aliás, o Deodoro tentando impedir, fecha o Congresso, daquele balacobaco, ele não aguenta a pressão e pede para sair. Ele sai. Na Constituição não havia previsão expressa do vice assumir o poder. Só que foi legitimado. Quem subiu o poder foi o Floriano Peixoto. Ele subiu o poder. Consequentemente, a partir desse momento, desencadeava em Mato Grosso violento conflito, pois o governador eleito da oligarquia do norte apoia Floriano. E a oligarquia do sul vai apoiar quem? Apoiava quem? Deodoro. Deodoro. Aí. As oligarquias do sul
se aproveitando do fato, dispuseram à distância os eleitos e marcharam para Cuiabá. Murtinho e Generoso Ponce, com o apoio do presidente, promove um contragolpe, criando a Legião Floriano Peixoto, composta por civis armados, agentes do coronel, e assim se mantém no poder, depondo a junta governativa. Pronto, então esse período aí, né, nós temos aí, bastante conturbado, dificilmente eu acho que isso vai cair em concurso. Agora vamos continuar. Então já tem Constituição, já é uma república, tanto aqui no Mato Grosso quanto no Brasil, tudo tranquilo. E agora a gente vem aqui, ó, Governo Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil eleito diretamente pelo povo na história do Brasil. Ele governa de 1894 a 1889. Durante esse governo, a aliança entre os Murtinhos e o Ponce se mantém. Então, olha aí, ó, mantém, né? Eles passam a ter aqui revezamento de poder. O Ponce e os Murtinhos, não é isso? Foi eleito primeiro quem? O Murtinho, não é isso? Foi eleito o Murtinho, o presidente aqui, o governador do estado. Só que para falar mais sobre isso, nós temos que entender o modus operandi da época. Então nós temos que falar uma tal de política dos governadores. Política dos governadores foi uma política instituída por Campos Salles, o presidente Campos Salles. O presidente Campos Salles sucedeu o Prudente de Moraes. Então sai Prudente de Moraes, entra quem? Entra Campos Salles. Lembra que Prudente de Moraes, ele foi derrotado pelo Deodoro da Fonseca. Logo, próxima eleição, ele vai se candidatar, lógico, com a coalizão da oligarquia, do voto de cabestro, não é isso que o voto é aberto, ele se elege. Ele sai Prudente de Moraes e entra quem? Entra Campos Salles. Campos Salles instituiu uma política de governo, chamada Política dos Governadores. O que vem a ser Política dos Governadores, cara? Isso é importante, cara, isso pode cair na prova de concurso. Política de Governadores. Criada por Campos Salles em 1898, logo depois que Prudente de Moraes sai. É um sistema de alianças entre as oligarquias estaduais e o governo federal, que consistia basicamente em troca de interesses e favores. Ou seja, o presidente da República fazia uma política com os governadores, ó, troca de favores. É claro que cada um saía em seu benefício. O presidente comprometia-se a apoiar as decisões dos governos estaduais, conceder subsídios, dar posse somente aos aliados dos oligarcas. Olha aí, gente, dar posse somente aos aliados dos oligarcas. Em contrapartida, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger somente deputados e senadores da situação. E essa política dos governadores excludentes, gente, foi norteada no Brasil, foi implantada no Brasil até 1930 com a golpe de Getúlio Vargas, onde vai instituir o que? O Estado Novo. Desculpa, a nova República, né? A base de sustentação da política dos governadores era o do coronelismo. Coronelismo. A gente vai estudar já essa parte do coronelismo. A comissão vencedora, comissão do Legislativo, a serviço do Executivo, destinava a julgar os resultados das eleições. Aprovava somente os políticos da situação. A eliminação dos adversários chamava-se de degola. Aí o cara foi degolado na oposição, né? E até hoje, cara, se você for analisar, cara, o cara que está no governo, quem é da situação, quem faz parte da situação, sempre tem vantagem política em relação a quem faz parte da oposição. Agora vamos estudar o fenômeno chamado do coronelismo. Porque é a política dos coronéis. E no Mato Grosso nós tínhamos coronéis, cara. O Generoso Ponce era um coronel, o Joaquim Murtinho era outro, o Totó Paz de Barros era outro, e assim por diante. Os coronéis.
Cientificamente, vamos estudar esse cara. A denominação coronel refere-se aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram, em sua grande maioria, proprietários rurais com grande base local de poder. A economia do país era fundamentalmente agrícola e quase 70% da população vivia no campo. Nesse tipo de sociedade, os coronéis latifundiários, com prestígio político e local, exerciam notável poder. Na época das eleições, vislumbravam-se quais os coronéis que efetivamente mandavam em relação à região, em sua região mandavam. Haviam milhares de coronéis espalhados pelos municípios brasileiros. Nem todos eram amigos e nem todos tinham o mesmo poder de influência. A prática eleitoral era permeada pelo chamado voto de cabresto. O eleitor tratado como gado deveria votar no candidato do coronel, que mandava na região. E o grupo de eleitores a ele vinculado constituía os currais eleitorais. Base de sustentação da política dos governadores. Então, esses coronéis, cada um tinha o seu curral eleitoral, expressão até hoje utilizada. Esse ano é um ano eleitoral, vocês sabem disso, né? Então, isso aqui foi o que? A prática vigente. E no Mato Grosso nós tivemos o que? Também essa prática do coronelismo. Em nível nacional, nós tínhamos o que? A política café com leite. Só para vocês entenderem esse cara aqui. Como é que era o modus operandi da velha república, que também se retratou aqui do estado de Mato Grosso. Nós tínhamos o que? O tal do coronelismo. Esses caras que davam sustentação às políticas dos governadores do governo central. E lá na esfera do governo central, do nuclinho, lá da presidência da república, tinha uma coalizão, tinha uma política, tinha um acordo político chamado política café com leite. Café representando a oligarquia de quem? Lá do estado de São Paulo, que eram os principais agricultores de quê? Agricultores do café. Minas Gerais, gado, produção de leite, café com leite. E o acordo era muito simples entre eles. Revezamento. Ora a oligarquia mineira indica o presidente, na próxima a oligarquia paulista vai indicar o presidente. E assim vai ter o revezamento. Deu certo? Deu certo até 1930. Então isso que vem a ser a política café com leite lá no núcleo federal. Os principais estados que dominavam o conjunto da federação eram São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Mas só em São Paulo e em Minas Gerais, as oligarquias estavam bem organizadas em torno de dois partidos políticos. O PRP, Partido Republicano Paulista, claro, representando São Paulo, e o PRP, Partido Republicano, o PRM, Partido Republicano Mineiro. Tanto é que essa oligarquia do Rio Grande do Sul queria presidir o Brasil, não é isso? Disputou em 1930 com Getúlio Vargas, perdeu a eleição, Getúlio Vargas, e fez o golpe, fazia parte da oligarquia do Rio Grande do Sul. A partir das coligações com as alianças oligárquicas, os demais estados, São Paulo e Minas, mantinham o controle político durante toda a República Velha, né? Então era um negócio muito bem, cara, esquematizado. Você tinha a política dos governadores, não é isso? Onde os governadores tinham uma coalizão com os estados tinham suas colisão com os seus coronéis, e assim eles iam, não é isso? De cada estado vai lá para defender os interesses federais, e no âmbito federal existia um acordo entre as duas grandes potências na época, Minas Gerais e São Paulo. Cada hora um trocava o quê? O comando. São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite. Daí a denominação República do Café com Leite. A eleição para presidente da República era quase sempre uma farsa. Jogo de cartas marcadas pelas oligarquias. Antes das eleições, os líderes políticos do PRP, que é o paulista, e o PRM, que é o mineiro, se reuniam
e chegavam a um acordo a respeito de quem seria o próximo presidente do Brasil. Lembra aquele cara que eu falei para vocês de Rui Barbosa? Cara, Rui Barbosa disputou quase todas as eleições, que perdeu todas. Sendo o melhor candidato, melhor proposta, melhor tudo. Por quê? Porque ele não fazia parte do grupo político da política café com leite, cara. É velho, prof? É, exatamente, cara. República oligárquica. Então nós tivemos primeiro presidente Prudente de Moraes. E aqui no estado de Mato Grosso? Aqui é o seguinte, aqui no estado de Mato Grosso, nós já sabemos que o Murtinho e o Antônio e o Generoso Ponce, né? O Manuel Murtinho, José Manuel Murtinho e o Generoso Ponce, eles mantêm aliança e eles governam durante o governo do presidente Moraes. O Campos Salles, que vai instituir a política dos governadores, aqui no Mato Grosso, ocorre o seguinte nível local. Essa eleição marca a primeira dissidência entre os Ponce e os Murtinhos. Ah, olha aí então. Então o que acontece? Os dois lá, essas duas grandes famílias, dois grandes coronéis da época, eles se unem para derrotar o candidato de Deodoro. Eles eram representados por Floriano Peixoto. Assumem. Durante o governo de Prudente de Moraes, eles mantêm a oligarquia. Quando vai passar o caneco para outro, eles entram em desavença. Então, se cair no concurso a primeira dissidência entre os Murtinhos e os Ponce ocorreu em um governo Campos Salles, 1888 a 1902. Essa eleição marca a primeira dissidência entre os Murtinhos e os políticos que apoiavam os candidatos diferentes. E Ponce e os Murtinhos. Ponce, Generoso Ponce apoiou João Félix e José Murtinho apoiou José Maria de Metelo. Vence Félix. Olha aqui então, uma vitória para os Ponce e uma derrota para os Murtinho. Murtinho perdeu. Inconformado, José Murtinho organiza uma reação com apoio do governo federal através da Legião Campos Salles, comandada por Totó Paz. Então olha só. Cara, era tradicional, cara. O cara que perdesse a eleição não se conformar com a derrota, cara. Não se conformar também, né, cara? A eleição naquela época, voto aberto, não tinha um sistema democrático bem consolidado. Então era uma farsa, então não existia, então era a lei do mais forte. Lei do mais forte, né? Então, cara, toda vez que o cara perde a eleição, ele é super perigoso. Se ele tiver com força, ele vai tentar um golpe. Então o cara perde a eleição, né, o José Murtinho. O presidente é o Campos Salles. Ele monta a Legião Campos Salles, comandada por doutor, para o quê? Uma reação para inconformado com a derrota. Como tem o apoio do governo federal, ocorrem novas eleições. E vence Pedro Alves de Barros. Seu governo foi marcado pela violência, obrigando a formar uma divisão patriótica. É claro, cara, esse cara aqui, ó, Paz de Barros. O nome desse cara aqui, ó, Totó Paz de Barros. Vence Pedro Alves de Barros, ou seja, vinculado aos Murtinhos. É claro, o cara ganha a primeira, o cara chora, faz outra eleição, na outra eleição, o cara que ganhou perde, o que perdeu ganhou. Cara, isso aí vai criar uma instabilidade muito grande, não vai ter paz. Não vai ter paz. Então algo que é uma violência muito grande, né? Consequentemente, devido a esse fato, há um confronto entre as duas famílias, os dois coronéis, que em 1901 ocorre o famoso massacre de Baía dos Garcês, entre a família Ponce e a família Murtinho. Próximo presidente, Rodrigo Alves.
presidente do Brasil. Ele governa o Brasil de 1902 a 1906. Antônio Paz de Barros, que é o Totó, líder do Partido Republicano Constitucional, vence as eleições e afasta os Murtinhos. Os Murtinhos faziam parte de quem? Da colisão. Então o Totó vence, ele aqui, Antônio Paz de Barros, ele vence a eleição e afasta os Murtinhos. Olha o que acontece, cara. Presta atenção. Os irmãos Murtinhos, para derrubar Totó, se alia a Generoso Ponce, que vivia no Paraguai, e criam juntos a coligação. Olha aí, cara, na política você não pode, né, cara, desprezar o futuro, né? Então, o Generoso Ponce, com os Murtinhos, entraram junto, derrubaram o primeiro governador do estado. Depois, na outra eleição, o que aconteceu? Eles se separaram, teve briga, teve morte. Aí, o Murtinho vence a eleição, o Totó vence a eleição, que era aliado do Murtinho, só que ele mete um pé na bunda do Murtinho, o Murtinho fica inconformado, vai até o Paraguai lá e traz o nosso senador Generoso Ponce para fazer o quê? Criar uma coligação, cara. Em 1806, a coligação invade Cuiabá pelo rio Cochipó e mata Totó. A expedição Dantas Barreto mandava pelo presidente, chega mais tarde. Mandada pelo presidente, chega mais tarde. Ou seja, o governo federal vai ter que intervir. Então vai vir uma expedição chamada Dantas Barreto, mandada pelo presidente Rodrigo Alves para amenizar os ânimos. Totó é substituído pelo vice Pedro Leite Osório. É claro, porque Totó morreu, né? Opa, nessa época aqui, gente, só quero um pouquinho de cultura, né? Nós tínhamos as tradicionais touradas, né? As tradicionais touradas é o principal centro de entretenimento aqui do estado. Aqui, ó, uma imagem que a gente tem para vocês aqui. Só para retratar, festejo de 1906, novembro, 15 de novembro, comemorando o que, ó? Comemorando a comemoração da proclamação da República, 15 de novembro, lá na Praça Ipiranga, na Praça Ipiranga, que tem o presidente do Estado, o presidente da Assembleia, chefe, membros da Assembleia, todo o pessoal aqui para retratar esse cara aqui. Vamos mais. Então, você viu como o clima está tenso, né? Lá no presidente, o próximo presidente, que é o Venceslau Braz, né? Nesse período ocorre a segunda dissidência entre os Pontes e os Murtinhos. Olha aí. A segunda dissidência. Eles tinham se unido para derrubar o Totó, mataram o Totó, mas não conseguiram assumir o governo porque o governo federal interveio aqui, e aconteceu o quê? Agora ocorre a próxima dissidência entre os Ponce e os irmãos Murtinho. Destaque do período é a Caetanada, 1916. Este movimento expressou a luta política entre as oligarquias nortistas e sulistas na condução política do estado de Mato Grosso. Depois de eliminar Totó, a coligação se transforma no Partido Republicano Conservador, PRC, liderado por Pedro Celestino e Ponce. E Ponce, por divergências políticas, se desligam do partido, fundando o Partido Republicano Mato Grossense, PRMG. Então nós temos o PRC, que é do Pedro Celestino, não é isso? Partido Conservador. E nós temos o PRMG, que é o Partido Mato Grossense, que é liderado por Ponce. Mato Grosso era governado por Caetano Manuel. E o Caetano Manuel era do PRC, ou seja, de Pedro Celestino. Naquele momento, travava uma guerra contra os Murtinhos no final do arrendamento das terras da Mate Laranjeira.